Olá, tudo bem? Como vai? Vai bem? O programa Opinião está no ar na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. E hoje até às 8h30, como sempre, né? Ajeitar aqui, por exemplo, porque a Caroline falou que não está tudo certo, mas eu vou arrumar aqui, beleza? O Opinião de hoje, rapaz, vai entrevistar aqui, mais uma vez, o deputado federal e presidente do Podemos aqui do estado de Mato Grosso, o deputado José Medeiros, aqui já está a postos com a gente, falar de política, das coisas de Brasília, está fervilhando por lá, não é? E também a sua participação, se houver aí alguma pergunta, questionamento, alguma sugestão, elogio, crítica, enfim, a sua opinião é muito importante aqui neste programa, como sempre, tá bom? 99932-2529, esse que está aí no rodapé da sua TV, que é o WhatsApp do programa Opinião desta noite com José Medeiros e também com Lorenberg Alves, meu parceiro sempre, não é? Muito boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Nós de ver que sextou, não é? A temperatura aqui na cidade de Cuiabá deu uma reagidinha, porque estava frio, Cuiabá, você sabe como é que é. E nessa semana aí teve um friozinho chato, enjoado, e agora começou, o sol deu o ar da graça, começou a aquecer novamente, não é? Voltou a ser a Cuiabá de sempre. Você pode também, obrigado pela sua audiência aí pela internet, você que nos assiste pelo www.gazetadigital.com.br, também pela página no Facebook da TV Pantanal. Deputado José Medeiros, satisfação mais uma vez recebê-lo aqui, não é? Saudações rubro-negras, porque ontem, infelizmente, foi contra o Cuiabá, mas ontem o Flamengo, mais querido, mostrou que veio, né? E depois a gente fala de futebol. Eu queria que o senhor falasse já, rapaz, eu estou aqui matutando. O senhor é um bolsonarista. Presidente Jair Bolsonaro é um prevaricador? Por que eu pergunto isso? É o que está sendo alegado em Brasília. A digníssima Procuradoria-Geral da República hoje pediu a abertura de inquérito para investigar uma suposta prevaricação no caso da Covaxin. E está aliás, uma curiosidade é que foi o vice-procurador que fez o pedido de abertura de inquérito. Mas enfim, qual a sua leitura sobre isso aí? Tem muita espuma para pouco chope, ou o senhor acha que realmente agora o presidente cai? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. E aproveitando aqui, faço as palavras do professor Lorenberg as minhas. Boa noite a todos os telespectadores, que realmente é para isso que a gente está aqui. Paulo, você falou se é mais espuma do que chope, né? Eu diria que é só espuma. Realmente esse negócio da Covaxin é o leite condensado do dia, né? É da série leite condensado. Desde que começou o governo, que nós tivemos o grande escândalo que Bolsonaro ia cair, porque insinuaram que ele teria matado a Marielle e o porteiro e não sei o que depois se descobriu tudo fake. Depois, petróleo no mar, depois os incêndios da Amazônia, parecia que era a primeira vez que tinha caído uma fagulha de fogo no Amazonas. E assim foi, todos os meses uma dessa. Depois o tratoraço. Nossa, parecia que... Depois a cloroquina. E por aí vai. Então essa daí é a do mês. Do mês não, porque passou a ser agora semanal, né? Essa é a da semana. A semana que vem com certeza vai ter outra. Essa semana teve pelo menos 3, né? No início eram os contratos que... superfaturados e tal, de 3.000%. Depois viu que era um erro de digitação, que foi consertado logo a seguinte. Aí depois veio uma denúncia de propina, o governo está envolvido em propina, depois não deu certo. Então já toda hora uma coisa. Então isso aí foi ótimo que o Ministério Público entrou com investigação, porque pelo menos alguém isento e alguém que não está para disputar a eleição o ano que vem, entra na parada para, com certeza, ali investigar e ver que não tem nada a ser coisado. Vai arquivar e vai nos dar um atestado de idoneidade. Lorenberg Alves. Deputado, antes de mais nada,
registrar aqui a nossa alegria, nosso prazer e nossa honra de tê-lo aqui mais uma vez. Eu que fico honrado. O programa ganha e ganha muito com a presença do senhor. O amigo telespectador, eu não tenho a menor dúvida que já está ganhando com a presença do senhor e o programa enriquece muito com a sua presença. Eu vou pegar carona na pergunta do Paulo, principalmente porque eu estou diante de alguém que tem uma sabedoria, um conhecimento simplesmente extraordinário. Aliás, é bacharel em Direito também. A paulada vai ser grande. Então tem conhecimento, tem sabedoria, tem uma experiência de um mandato de senador e agora está num mandato de deputado federal, além da experiência profissional na Polícia Rodoviária. Deputado, vamos imaginar, e aí eu estou provocando a reflexão do senhor, porque eu sei com toda clareza que eu vou ter uma grande resposta. Vamos imaginar, deputado, que o Luiz Miranda falou a verdade quando trouxe uma denúncia, juntamente com o seu irmão, para o presidente da República, de uma denúncia muito grave. E falou para o presidente da República, e esse presidente da República sequer tomou providências. Estou falando na hipótese que isso é verdadeiro. Não estou dizendo, não estou afirmando se é verdade ou não. Numa hipótese, isso não agride o artigo 319 do Código Penal, que fala exatamente da prevaricação. E prevaricação, como o senhor muito bem sabe, é crime. E aí, deputado? Exatamente. E para quem está nos assistindo, o que o professor Lorenberg acabou de dizer é justamente isso. É a mesma coisa, eu trabalhei 23 anos na polícia, de eu encontrar alguém traficando cocaína ou alguma coisa assim, e eu simplesmente deixar ele passar. Eu estava diante de um crime e não agi, né? É aquele agente público que, tendo o dever de agir, não age. O homem comum do povo, ele pode agir, se quiser. Agora, o homem público, ele deve, diante de uma irregularidade, diante de um crime, ele deve agir. Ou, no caso da polícia, fazendo o seu dever de ofício, ou no caso de qualquer outro agente público ou político, ele encaminhando para o órgão devido, para a sua devida para abertura de inquérito e tudo mais. Esse é o ponto quando você está diante de um crime. Obviamente que quando você vai fazer uma denúncia ou manejar toda a máquina do Estado para poder fazer uma investigação, você tem que fazer. E isso aí é em todas as sindicâncias, todo o processo administrativo, você faz isso. Você faz o pré ali. Você averigua se tem o mínimo de fundamentação. Você já não parte para a polícia direto, você já não parte para a abertura de um processo administrativo direto. E com certeza é o que ocorreu. Você, diante daquelas coisas todas, ele falou, estou com um papel aqui, um exemplo, estou citando aqui, estou com um papel aqui que está dizendo que está comprando uma vacina aqui por 1000% a mais. E manda. O ministro da Saúde diz, olha, isso aí foi realmente batido esse documento e foi corrigido 3 dias depois. E depois houve várias correções, o que é normal num contrato internacional. Eu tinha amigos que trabalhavam em empresas que tinham contratos internacionais. Um contrato internacional é uma coisa bem complexa, ele não fica pronto geralmente de primeira. Acontece uma coisa aqui, outra ali, passa para outra, e as rotinas do Ministério existem para isso. Inclusive, uma das rotinas de um dos irmãos era justamente identificar esse tipo de coisa. E depois deles ainda tinha outras rotinas e ainda tinha a Anvisa. E foi nessas rotinas que foram pegas e foram corrigidas. Bom, diante de uma informação dessa, só se o presidente quisesse fazer uma panaceia de acionar a polícia ou fazer qualquer coisa para poder caçar coisa onde não tinha. Porque não tinha o que fazer. O contrato estava tudo nos conformes. O que tinha havido era um erro formal, prontamente corrigido. Está aqui, está aqui o errado, está aqui o que foi substituído. Está aqui o comunicado de que foi errado, está aqui pedindo e tudo certo. Foi feito e pronto. O que é de se estranhar é porque que o Luiz, 90 dias depois, leva o contrato que não tinha sido corrigido, o errado. Não dá para entender isso. Eu suponho que foi uma forma de querer se aproximar, mostrar que estava querendo proteger o governo ou alguma coisa assim. Suponho que seja isso, porque não vejo qual outra
qual outro fundamento que alguém faria uma coisa dessa. E até colocar o irmão numa furada dessa aí. Foi para a CPI, no dia que eles fizeram o depoimento lá, era uma conversa de bebo para delegado, uma confusão que não dava para entender, entraram numa... Então, a grande verdade é que aí não tem o que dizer desse negócio. Como por isso que eu te disse, é só espuma no caso desses contratos da Covaxin. Eu tive observando direitinho isso aí, isso que o senhor falou aí é importante, porque 3 meses depois, né, que aí depois de ter sido corrigido já o próprio contrato e tudo mais, e quando se falou aí, Luiz Miranda e tudo, vem aí uma bomba que vai derrubar o governo, vai sacudir a República, né? E aí veio o que veio, né? Polêmico ainda mais se tratando de uma formação da CPI, né? Um conjunto lá que conduz a CPI, que está ávida por pegar o governo no contrapé. E aí foi o que foi falado lá pelos Miranda, pelos irmãos Miranda. A montanha pariu um rato, partindo desse princípio, de que não chegou a vacina, não se gastou um centavo do dinheiro público e agora virou uma narrativa eterna que acaba, só que agora ganhou o peso do Ministério Público pedindo aí mais luz nessa discussão toda. E eu, na minha avaliação, é muito justo. Acho que deve sim fazer a investigação para justamente fazer isso que o senhor falou aí, que é passar limpo e depois virar a página, porque esse pessoal está aparecendo, Medeiros, está aparecendo, sabe o quê? O Frajola e Piu-Piu, né? Cada dia o Frajola tem um plano infalível aí para contaminar o governo. Tem mais esse, é verdade, porque tem ainda o Dick Vigarista, da Corrida Maluca, tem o Pink Cérebro e ainda tem o Coiote do Papalégua. Eu tinha esquecido do Frajola. Ele falou o Vic Vigarista. Mas, Paulo, eu vou provocar o deputado Medeiros, porque eu estou diante da sabedoria e ele sabe muito bem. Que isso, professor? Vamos colocar datas corretas. O presidente da República recebeu os irmãos Miranda no dia 20 de março. 20 de março recebeu ele lá. Tanto é verdadeiro que o presidente, nenhum membro do governo, alegou que não tivesse a reunião e não tivesse o encontro. Ele me falou que recebeu. Ninguém do governo disse ao contrário. Portanto, houve sim uma conversa entre os 3, ou os 4, porque tinha assessor do presidente lá. E foi exatamente no momento em que os irmãos Miranda levou uma denúncia gravíssima. Eu volto aqui a insistir, diante de uma denúncia gravíssima. E o presidente combinou com os irmãos que iria, sim, provocar a Polícia Federal. Nós não estamos discutindo, deputado, eu estou provocando o senhor mesmo para reflexão. Entendi. Nós não estamos discutindo se a Covaxin veio ou não. Não é essa a questão. É a denúncia de um documento fraudulento, com muitos erros, e que não foram corrigidos nem no dia 21, nem no dia 22, nem no dia 23, nem no dia 24, quando o deputado voltou a conversar, a tentar conversar de novo com o presidente, e o presidente não mais o recebeu. Porque ele não tinha recebido ali nenhuma notícia de que o presidente teria tomado uma iniciativa. E só o presidente tomou a iniciativa 3, 4 meses depois. E aí eu volto a provocar o senhor no bom sentido, sempre a provocação no bom sentido, deputado. Professor, o presidente não falhou aí? Professor, acho que está invertido a cronometragem da negócio. Na verdade, é o contrário. Não. Ele leva... Cronologia que você fala. A cronologia é o contrário. Ele leva o documento 3 meses depois. Não, deputado. Entendeu? Não, deputado. No dia 20 de março, logo quando foi identificado a fraude na documentação, imediatamente os irmãos foram ao presidente da República e levaram a documentação. Dia 20 de março. A informação que eu tenho, professor, é que os irmãos já tinham posse, já tinha sido corrigido e eles levaram o outro documento. Então essa informação que o senhor está me passando aí é nova. Eu tenho uma informação diferente. Então essa é a informação. Agora, mesmo que, vamos por esse caminho, mesmo que você
você esteja diante de um negócio desse. Você não pode chamar a Polícia Federal sem você chamar o seu imediato. Certificar os contratos. Porque já há um erro. Há um erro ali. Você não pode ir ao presidente da República se você tem uma camada de hierarquia. Você tem vários, mas tudo bem, eles foram lá. Você tem que chamar, falar, fulano, o que está acontecendo aí? E o que estava acontecendo, o que tinha acontecido era um erro. Era um erro formal. E mais, o contrato, mesmo que tivesse aquele erro formal, esse contrato, foi um contrato draconiano. Ele dizia que o seguinte, só podia ser entregue vacina se fosse aprovado pela Anvisa e se fosse os 3 milhões lá. No caso, estava o erro lá era um zero a menos, né? Então, que obviamente não ia passar na esteira da cadeia de comando, ele não ia passar na Anvisa, como de fato não passou. Então, o que eu sinto é querer pegar um erro formal e transformar num crime de corrupção. Que com certeza seria quase um crime impossível. Como é que alguém vai conceber que vai comprar uma vacina 1000%? Não tem como isso. Isso é que nem quando o banco joga na sua conta, já houve casos de cair milhões na conta de uma pessoa. O banco vai lá e estorna, porque é aqueles absurdos que às vezes acontecem. Mas, deputado, são duas coisas completamente distintas, embora complementares. A corrupção é uma coisa, e nós estamos falando, eu estou provocando o senhor, sim, na prevaricação. Mas não há prevaricação, distintas. É por isso que eu digo, não há prevaricação quando você não está diante de um crime. Porque você não toma, você como presidente ou como qualquer gestor, você já não chama a polícia assodadamente, você se informa a respeito. Você se informa a respeito das coisas. O que está acontecendo? Olha, está acontecendo que foi digitado errado, você recebe uma informação. Você, tendo se convencido daquilo, você tem que ou você confia na sua cadeia de negócio, ou você não confia. E o que de fato tinha ocorrido era isso. E, com certeza, o que o Ministério Público vai chegar à conclusão é que foi isso. Agora, lógico, quando você dá luz e quer dar um ar de corrupção ao negócio, aí sim, aí toma um ar de prevaricação e coisa. Porque o que a pessoa queria é o seguinte, eu recebi o documento, alô, Polícia Federal, vem aqui. E não as coisas não se procedem dessa forma, né? Eu não tenho dúvida de que isso aí vai ser esclarecido como 2 mais 2 são 4. Ok, vamos esperar aí, vamos torcer para que haja celeridade aí nesse trabalho que a partir de hoje, inclusive, né, teve aí o respaldo do Ministério Público pedindo aí a abertura de um inquérito nesse caso aí, eu nunca vi isso aí, uma situação onde não houve a corrupção propriamente. Para existir tem que ter sido gasto dinheiro público. Não se verificou, não veio uma ampola de vacina, não houve contratação, não houve contrato, quer dizer, houve a correção depois do contrato, daquilo que estava errado. Mas enfim, aí o Ministério Público, que entrou na parada, agora a gente espera que haja mais luz nesse, mais um imbróglio. Da minha avaliação muito pessoal, é uma narrativa, mais uma tentativa aí de pegar o governo no contrapé. O Opinião que está entrevistando hoje José Medeiros, deputado federal, que também é presidente do Podemos aqui no estado, continua após o intervalo comercial. A gente vai abordar também sobre política partidária, eleições de 2022, VLT, BRT, enfim, a sua participação também, se você tem alguma pergunta, 99932-2529. Opinião dá um tempinho só e volta já já. O Opinião está de volta aqui na TV Pantanal, canal 22, deputado José Medeiros com a gente, deputado federal e presidente do Podemos aqui do estado de Mato Grosso. Vamos aos destaques do gazetadigital.com.br. Nesse momento, Mato Grosso tem 36 novas mortes e mais de 9.400 pessoas estão isoladas. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde apontam que Mato Grosso registrou 36 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. A atualização sobre a situação da pandemia também revelou que há 9.438 pessoas em isolamento domiciliar. Conforme o painel diário, Mato Grosso passou a contabilizar 455.150 casos de Covid-19, dos quais em 12.086 as vítimas não resistiram e morreram, né, em decorrência aí da
das complicações da doença. A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva apresentou aumento sensível em relação ao último boletim, saltando de 73,07% para 76,71%. Em paralelo, as enfermarias têm índice de uso na casa dos 32%. Outro destaque também aí, Mato Grosso é o único estado a apresentar sinal de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave, a SRAG, segundo o boletim do Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, divulgado nesta sexta, dia 2. A doença é causada, na maioria das vezes, pela Covid-19. Conforme o boletim, das 27 capitais, Cuiabá está entre as 11 que apresentam nível de transmissão da doença, alto índice, não é? O número de novos casos semanais continua sendo motivo de grande preocupação para os pesquisadores. Embora os sinais de tendência sejam positivos, com poucos estados mostrando sinal aí de crescimento, os valores semanais, de acordo com o pesquisador Marcelo Gomes, que é coordenador do boletim, continuam elevados. Está aí, portanto, no gazetadigital.com.br. Tem uma outra notícia aqui no painel, Caroline, que é 158 doses vencidas da AstraZeneca foram enviadas para Mato Grosso. Ao menos 158 doses vencidas da vacina da AstraZeneca foram encaminhadas pelo Ministério da Saúde para Mato Grosso. Poconé, que fica a 104 quilômetros de Cuiabá, é o município que lidera na aplicação do imunizante fora do prazo de validade, com pelo menos 40 doses. O levantamento foi realizado pelo jornal Folha de São Paulo. Até o dia 19 de junho, as vacinas vencidas foram utilizadas em 1.532 municípios brasileiros. Em Mato Grosso, 20 municípios receberam o lote da AstraZeneca com o vencimento expirado. Está aí no www.gazetadigital.com.br. Preocupante isso, hein, deputado? Doses vencidas recebidas aqui, não teria que haver um controle aí disso para ser... Com certeza, tem que ser apurado para não acontecer de novo, né? Os 26 mil é significativo no momento em que a gente está... Aí você vê 36 mortes, é um negócio que precisa ser apurado aí. Preocupante, né? O deputado Zé Medeiros, que é o nosso entrevistado desta noite aqui, o deputado, falar de VLT, porque o senhor acredita em CPI, acredita que o governo do estado está pretendendo aí, por conta da mudança para a BRT, o modal aqui, que já virou uma novela, é o melhor caminho, não é? O senhor tem novidades sobre isso aí? A gente já falou sobre isso da outra vez que o senhor veio aqui, mas o senhor parece ainda acreditar que esse caminho da investigação aí tem que prosperar. Veja só, Paulo e professor Lorenberg, eu até coloquei nas minhas redes um vídeo, que ele é bem emblemático, do atual governador dando uma entrevista, e ele dizia exatamente o que eu venho falando, que ninguém em sã consciência jogaria 1 bilhão e pouco na lata do lixo. Isso são palavras do governador, tal e qual. Um vídeo muito, muito esclarecedor. E aí depois, algum tempo, ele vira governador e está fazendo justamente o que ele estava criticando. E baseado em quê? No primeiro momento ele falou que era em um estudo técnico, balizado, um estudo de técnicos e tal. Eu fui a fundo e fui verificar que não, era uma empresa, a empresa que fez é uma empresa de fundo de quintal. Empresa que não tem o know-how para mexer com isso, era uma empresa contratada da Assembleia, e tem todo o respeito aqui pelo ex-presidente, mas o ex-presidente é notadamente ligado às empresas de ônibus, tinha todo o interesse. Então, a empresa lá da Assembleia faz um estudo e baliza. E quando você pega o estudo, é um amontoado de conversa, não é um estudo, é um fuxico só. E aí o governador disse que balizou isso. Aí fui atrás do projeto desse BRT, não tinha o projeto.
Então, na verdade, o governador realmente tomou a decisão por opinião própria, opinião pessoal ou de alguém que pediu a ele, e decidiu jogar 1 bilhão, como ele disse, na lata do lixo. Eu não estou aqui falando que o modal A, B ou C é o melhor. Eu estou dizendo que se o BRT tivesse avançado do jeito que o VLT estava, eu estaria aqui defendendo, termine o BRT. Mas como é o VLT que está, eu digo, termine o VLT. Não é possível que, se eles quisessem, já estaria aqueles vagões indo até na ponte ali. Quer dizer, nós temos os vagões, os milhões ali em vagões, uma coisa... É surreal a gente ver o que está acontecendo aqui em Mato Grosso. Não dá para acreditar que queira. E mais, eu fui a fundo no país, tem pelo menos 2 empresas que querem pegar isso aí, se o governo der a concessão, eles terminam a obra. E eu ainda perguntei, falei, mas o governador está reclamando que lá é obsoleto, tal coisa. Ele falou, não, a gente faz o que o governador quiser. Por cima, por baixo, com a tecnologia que ele quiser, a gente termina aquilo lá. E com a tarifa, ele falou, e com a tarifa bem abaixo do que ele colocou lá. Então, pelo que eu vi, eles não foram nem recebidos aí. Eles querem fazer o tal do BRT mesmo. Então, porque não quer fazer. Não é questão de dinheiro. Esse pessoal termina o VLT aí sem que o governo coloque um centavo a mais. Mas não, eles querem colocar aí, gastar quase 1 bilhão de novo com o BRT, esgarçando o trânsito aí da Mendonça, né, do Rubens Mendonça, que já não cabe, né? Então, você colocar mais uma via ali, só exclusiva para ônibus, vai ficar mais difícil ainda. Tá ok, Lorenberg? Tá ok, meu amigo. Tá ok, então, Lorenberg, a gente estava ajustando aqui o microfone, sentiu a falta do Lorenberg, né? Porque a gente está ajustando aqui a lapela dele, por favor. Deputado, mais uma vez eu vou fazer uma provocação, e provocação sempre no bom sentido, claro. Por favor. No dia 15 de maio, teve uma manifestação a favor do governo, e naquela manifestação o senhor, em discurso, fez um belo discurso, e nesse discurso tinha uma frase que eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor. Entre aspas, todo o sistema eletrônico do mundo já foi invadido, mas será que apenas a urna eletrônica do Tribunal Superior Eleitoral não, fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir a opinião do senhor a respeito desta frase e a respeito, inclusive, do chamado voto impresso. Vou pedir para o senhor responder isso em 1 minuto e meio para a gente ir para o intervalo começar. Ok. Não, o que eu tenho discutido é que a nossa urna é da época do Light, daquele telefone grandão. É uma tecnologia brasileira, do tijolão. Eu fico muito orgulhoso, a urna é um projeto brasileiro e tudo, mas eu não entendo a resistência dos técnicos do TSE em não querer modernizar, em querer ficar constantemente na mesma. E aí acabou colocando aquilo na cabeça dos ministros, que os ministros só falta sair na porrada quando se fala em ter o comprovante do voto. Ora, a maquininha que você vai na padaria e passa o cartão, ela emite o papelzinho, o que custa ele cair dentro da urna para amanhã ou depois, se você precisar, tiver dúvida, fazer uma checagem? Mas não, porque acima de tudo é aquele negócio, não basta ser seguro, tem que parecer seguro. E as pessoas, eles estão esquecendo que a eleição não é feita para os técnicos, ela é feita para o eleitor. E daqui a pouco começa a deixar o eleitor fora, ele começa a se sentir fora, daqui a pouco ele não vai nem votar. Então a minha preocupação é essa. Aí fica falando de custo, eu falei de custo. Se fosse por custo e falar, o eleitor prefere aquele palácio bonito do TSE ou segurança no seu voto? Ele vai preferir segurança. Então, é isso que eu tenho dito. O presidente da República disse, inclusive, que questão de valores, né, e tal, isso já estaria, inclusive, garantido aí para se manter, né, a ideia aí do voto impresso, caso o Congresso aprove. O programa Opinião vai para mais um intervalo comercial e volta já já com José Medeiros, deputado federal, aqui ao vivo. A gente volta num instante só. E está de volta aqui o programa Opinião com José Medeiros nesta noite aqui de sexta-feira no canal 22. O Lorenberg Alves vai fazer a abertura aqui deste bloco de perguntas. Deputado, recentemente foi publicado a existência de um grupo chamado Grupo Direita Mato Grosso. E esse grupo está trabalhando e os integrantes para a reconhecimento do
é muito interessante entender, é formado pelos partidos Podemos, PSL, PSC, PRTB e Patriota. Eu tenho 3 perguntinhas, muito rapidamente, deputado. O que há de verdade neste movimento? A segunda questão. O seu áudio deu uma caída, eu acho, segundo a Caroline aqui, o seu áudio. Pois é, eu só quero saber o seguinte. O Lorenberg está sem áudio. Lorenberg, me fala aí se tem como sintetizar, aí eu vou repassar aqui a pergunta para ele, para não ficar, já que você começou, você pode falar, eu vou virar para o Lorenberg, caiu o áudio aqui do professor. A primeira pergunta é... Primeira pergunta, o que há de verdadeiro nesse movimento Direita Mato Grosso? O que há de verdadeiro no movimento Direita Mato Grosso? Vamos responder uma por uma, porque fica mais fácil para que a gente tenha a resposta aqui do deputado. Olha, realmente a ideia é que nesse processo de eleição de 2022 a gente esteja mais, vamos dizer assim, mais compacto, mais unido, todo mundo falando a mesma língua. E a ideia é essa, a gente tem essa perspectiva. Então, nos reunimos, a gente quer reunir mais, agregar mais partidos, né? Mas fizemos uma primeira reunião e queremos fazer outras. Lorenberg, a segunda. O senhor já está indicado para ser o candidato ao Senado? Se o deputado Medeiros está sendo já é o indicado para ser o candidato ao Senado neste grupo. Olha, o presidente me perguntou se eu topava, se eu tinha coragem de sair. Eu falei, olha, eu tenho... Presidente Bolsonaro. Bolsonaro. Se eu tinha coragem de sair, eu falei que tinha. Ele falou, estou precisando de um candidato com seu perfil, a gente está sofrendo aqui essas coisas, a gente precisa na próxima legislatura ter gente com lealdade e com coragem de fazer os enfrentamentos aqui. Eu falei, conte comigo, então estamos na pré-candidatura aí. E a terceira pergunta? E a terceira, muito rapidamente, já se falou muito de que tinha 2 nomes já postulando uma candidatura ao governo do Estado. A primeira delas, o empresário, que está muito ligado ao presidente da República, que é exatamente o Igor Moura? O Igor Moura, Alexandre Moura, né? E o Reinaldo Moraes. Um dos dois seria o candidato do grupo ao governo do Estado. Para o governo, qual dos dois seria o candidato para o governo do Estado? O Igor, né? Igor Moura ou o rei do porco, Reinaldo Moraes? Na verdade, tá assim, The King of the Pig, o rei do porco, o Reinaldo, empresário que investe aqui muito na nossa região, ele é um dos nomes que está postulado aí, Igor Moura, o Rossato está se colocando, tem outros nomes também que foram aventados, o nome do Adilto, foi aventado o nome de Nilson, caso viesse saísse do PSDB e viesse apoiar. Tem vários números colocados na banca, né? Então isso, com o tempo e muita prosa, porque política é prosa, né? Com muita conversa é que vai se afunilar e a gente vai ver quem tem a melhor possibilidade de vitória para o grupo, né? Quem agregar mais. Lógico que cada um vai ter que se viabilizar e lá na frente a gente definir. Deputado, eu quero voltar às suas funções parlamentares propriamente. Eu queria a sua opinião enquanto deputado federal, membro da bancada nossa. O senhor está desmentindo o que o governo chamou de fake news quanto aos valores que vieram para o estado de Mato Grosso para o combate à pandemia, não é? E o governo refutou aí a questão de que, o argumento de que teriam vindo aí mais de 15 bilhões para o estado. O governo chamou de fake news, sendo que seriam 4 ou quase 5 bilhões aí de auxílio emergencial. O governo também estaria desmentindo isso aí. O senhor pensa diferente, por quê? Porque os números não mentem. O governo fez um jogo de palavras e eu não sei por quê. Porque se eu fosse o governador, eu teria todos os dias feito um agradecimento ao governo federal. Muito obrigado, Bolsonaro, pelo que você fez. Muito obrigado pelo que você está fazendo pelo Estado. Mas não, resolveu entrar num processo de negação e refutar que está sendo... Não sei se é a vaidade de querer dizer que ele que saneou o Estado e tal, mas o fato é que negou que tenha vindo os recursos. Então eu explico aqui. O governo federal fez um card e colocou o que cada estado recebeu. Estado, e não confundir aqui o estado de Mato Grosso com seus municípios com o cercadinho do Mauro Mendes ali, com
o cartorial ali do governo do Estado. Então, o governo do Estado recebeu em torno de 5 bilhões e pouco. Ali. E mais a dívida que ele paga todo ano em torno de 600, 700 milhões, uma coisa assim, ele não precisou pagar, que está suspensa. Então, isso é dinheiro em caixa. É um dinheiro que ele tinha que tirar, não precisou tirar. Então, esse é o que o governo, que caiu no cofre do Mauro Mendes aí. É isso aí. E mais os dos municípios, o que totaliza aí, totalizava em torno de 15 bilhões e 400 na época, né? Agora já está muito mais, que veio muitos mais repasses e tal. Isso foi o que o presidente Bolsonaro falou, olha, foi para os estados, tanto para fulano, tanto para Beltrano, tanto para Ciclano. Que foi as estimativas de perdas de arrecadação, essa coisa toda, que Mato Grosso se deu muito bem, por isso que eu falo que o Mauro devia agradecer, que Mato Grosso não teve perda de arrecadação. O normal era o presidente falar, não, Mato Grosso não teve, eu não vou mandar. Mas mandou, veio, os estados foi bem aquinhoado, e eu não sei por que negar. Fez um jogo de palavra, colocou o senador dele lá para mandar um documento. O senador dele é o Fávaro. Fávaro. Mandou um documento. Paulo Guedes, quanto que veio para o governo de Mato Grosso? Paulo Guedes respondeu, veio 5 e pouco. Aí ele colocou fake news. Não veio 15 bilhões para Mato Grosso. Então, como você jogar quando está em jogo de palavras assim? Então, a verdade é essa, veio 15 bilhões e agora veio muito mais, porque já veio outros recursos para o Estado, e veio 5 bilhões e pouco para o governo de Mato Grosso. Do auxílio emergencial. Auxílio emergencial, repasses de perdas de arrecadação, essa coisa toda. E que eu sou muito grato ao presidente da República e eu sempre digo, venha mais, venha mais. É que nem o pessoal hoje perguntando, Medeiros, você vê recurso de tal, daqui e dali? Eu falei, ó, recurso em Brasília, para Mato Grosso, seja de onde for. Se pegarem cocaína aí e tomar o dinheiro do traficante e tiver lá, estado nenhum quiser, eu falo, manda para Mato Grosso. Vai ter algum município precisando, vai ter saúde precisando. E eu estou lá, uma das funções é trazer recurso. Então, e cada vez que o presidente mandar um recurso, eu vou falar, muito obrigado, mande mais. Lorenberg, você tem uma perguntinha rapidinha aí que eu vou repassar aqui, eu vou fazer o processo de ponte. De tradução. De intérprete aqui, de Libras não, de Lorenberg, por favor. Mas ainda nessa mesma esteira, deputado, nós recebemos muito recentemente aqui o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios. E naquela oportunidade, o Paulo lembra muitíssimo. Nurilan Fraga. O Nurilan disse com todas as letras que os municípios, os 141 municípios do estado de Mato Grosso receberam 3,2 bilhões de reais, porém, apenas 476 milhões para a saúde, para o combate à pandemia. Na verdade é o seguinte, quando nós aprovamos o chamado orçamento de guerra, nós defendemos o seguinte, isso aqui, tudo para a saúde. E aí o que alguns deputados colocaram, falou, olha, você vincula isso, aí vai que um município combateu, fez a lição de casa e combateu tudo. Esse recurso está lá e ele não vai poder usar em outra coisa. Falei, então vamos fazer o seguinte, que um teto mínimo, tanto ele é obrigatório colocar ali na pandemia, aquele teto mínimo ali. E esse restante é para pandemia também, mas se não precisar usar, ele pode usar em outras coisas. A racionalidade da coisa é essa. A vontade do legislador, o que nós fizemos lá foi esse. Esse recurso era para pandemia. Você está entendendo? Agora, lógico que chegou nos municípios, vários prefeitos não queriam aplicar nenhum mínimo. Pediram autorização da Câmara para poder fazer asfalto, para fazer não sei o que e tal. Então fica essa jogada. Eu falei, gente, a gente não tem o que discutir. Agradece o dinheiro e pronto. Não quer fazer só o mínimo? Tudo bem, aplica só o mínimo. Mas negar que recebeu, eu só recebi 30, porque isso aqui era repasse. Olha, vê os repasses de rotina, mais os repasses da Covid, mais agradece, vamos agradecer para vir mais. Eu tenho dito isso. O que eu fico maluco é de falar, foi tanto para o município, não, mas esse não era porque esse era de rotina, esse não... Veio, rapaz, agradeça. Eu fico maluco com esse tipo de coisa. Deputado,
após aí o aumento da conta de energia, né, aí o senhor andou, aliás, que foi autorizado pela ANEEL, infelizmente, a gente num momento tão difícil, a ANEEL autorizou aí. O senhor propôs uma audiência pública, não é, que já foi aprovada, inclusive, pela Comissão aí de Desenvolvimento Urbano. Como é que estão as tratativas para isso? Olha, ela em breve será marcada, mas nós estamos lá com o deputado Léo Moraes me chamou, ele está coletando assinaturas para uma CPI também, essa CPI da Energisa, porque Rondônia também sofre os efeitos lá. Mas o que ocorreu? Com essa pandemia, o modelo de pegar assinatura agora é eletrônico, não é mais. Antes a gente saía no plenário e você ia pegando assinatura, logo você tinha 170 assinaturas. Mas hoje com o sistema eletrônico, você conseguir por WhatsApp, fulano, assine aí, até o cara ir lá no sistema, muitos têm dificuldade, está difícil conseguir as assinaturas. Agora, a audiência não, essa audiência já foi aprovada, vai ser chamado lá todo esse pessoal, da ANEEL, inclusive, porque nós queremos, pelo menos, espernear. Porque, veja bem, comércio, muita gente fechou, quebrou, muita gente perdeu emprego, é uma dificuldade para todo mundo. Aí vem o ANEEL, quando discute, fala, nós temos que manter o equilíbrio econômico e financeiro. Tá, meu irmão, mas será que só esse pessoal tem que manter equilíbrio econômico e financeiro? Nós não estamos numa normalidade. Nós estamos num momento que tudo desequilibrou. Então, o sujeito está lascado, está todo mundo ferrado, e eu tenho que dar, não sei se é 50%, não sei quanto de aumento, para manter o equilíbrio econômico e financeiro de um pessoal que presta um serviço, com todo respeito, mas eu tenho que dizer isso aqui, mal e porcamente, porque onde eu ando por aí, o pessoal fala, olha, cai a banana, eles chamam de banana o fuzil, às vezes a gente passa 3, 4 dias aqui, perde leite, perde tudo. Não é fácil. Então, agora nós estamos discutindo, por exemplo, a energia solar. Rapaz, esse pessoal estão lá que nem... E não é só a Energisa, não. Todo mundo lá é contra, não quer por quê? Eu falei, vocês vão ter isso, é que nem WhatsApp. É que nem o WhatsApp chegou para os telefones. Eu falei, a energia solar está para o setor energético igual o WhatsApp está para a telefonia. Ou eles vão se adaptar ou vão quebrar. Falei, se eu fosse eles, fazia o seguinte, entrava no mercado de energia solar, financiava para todo mundo e começava a vender placa e tal, pelo menos eles iam ter aí uns 10 anos de sobrevida. Do jeito que estão, vão quebrar tudo, porque daqui uns dias está todo mundo na energia solar. Cresceram o olho, né? Cresceram o olho, viu? Que ali tem um filão. Eu vou encerrar aqui, eu quero só que o senhor desse uma pincelada aqui, que o senhor também está sugerindo aí ao governo do estado redução na alíquota do ICMS da energia, a propósito, né? E do gás também. E do gás também. E também e sobre o etanol também, que o senhor não anda muito concordando não, que o senhor acha que deveria ser revista essa política aí. Inclusive de distribuição. Senhor, 1 minuto e meio, por favor, para a gente encerrar o programa. Até menos. Veja bem, Paulo, diz que existe eu nunca me elegi para o executivo. Talvez eu passe por essa experiência e um dia queima a língua. Mas diz que existe o sujeito quando ele é candidato e quando ele está governando, né? E existia um Mauro, empresário, que combatia tudo isso. Eu acompanhei ele todo 2010, a dificuldade do empresário de empreender no Brasil, alta carga tributária, aquela coisa toda. Ele entrou, ele virou que nem um machado quando entra na floresta, que a árvore dizia, não, fica tranquilo, esse daí é nosso amigo. Olha, ele entrou em cima do comércio, em cima das pessoas, com a voracidade tributária tão grande, que é uma coisa de louco. Então, o que ocorre? O botijão de gás, que agora nós estamos, o presidente zerou os impostos. Quem falou que os governadores tiram pelo menos um pouquinho? Não tira. Esse negócio agora da taxação do sol aí. O Confaz, não sei o quê. Mas quando o governador quer, se ajeita. Mas não quer, tá? Não pode. Então, o que a gente quer é que, nesse momento, os estados diminuam um pouco a voracidade adentada no couro de quem está aí lascado da vida. O galo está ávido. O galo... o esporão desse galo dele deu O galo está com a espora afinada. O Zé Medeiros, a gente agradece ao senhor, deputado, por ter vindo aqui, não é? E que possamos estar conversando mais vezes aqui. Boa sorte aí, continue na sua luta lá no é uma honra estar aqui com essa fonte de sabedoria, estar aqui com meu colega flamenguista, Paulo.
Muito obrigado. Que ontem deu uma alegria para nós e uma tristeza para os cuiabanos, né? Obrigado, viu? Tudo de bom. Valeu. Um abraço também para Ana Carla Costa, minha amiga de sempre. Obrigado, viu, Aninha? Lorenberg, a gente se encontra segunda-feira com o microfone de lapela funcionando, se Deus quiser. Se Deus quiser. Lorenberg Alves, que hoje teve um probleminho técnico na sua lapela. A gente entrevista segunda-feira a deputada estadual licenciada Janaína Riva, do MDB. Falar de muita coisa que está rolando pela Assembleia, ela continua ativa nas atividades políticas. Janaína Riva, do MDB, deputada estadual ao vivo no Opinião de segunda-feira às 7h30 da noite. A gente se encontra. Fica bem, fica com Deus também.